Você já percebeu que toda manhã a vida coloca uma mesa de negociação à sua frente? De um lado, você. Do outro, suas desculpas vestidas de advogados elegantes. Estou cansado, não tenho tempo, não tenho apoio, nasci no lugar errado. Talvez amanhã. Eles abrem pastas, mostram evidências, enumeram precedentes. Parecem convincentes, porque conhecem sua história, seus tombos e sabem exatamente quais memórias acionar para te manter sentado. Mas hoje, antes de qualquer argumento, assine mentalmente um documento simples. Eu não negocio mais com minha própria fraqueza. Há um momento em que a filosofia se torna decisão e a decisão se torna ação. Este é o momento. Você não está aqui para colecionar argumentos que expliquem a estagnação. Você está aqui para construir, com coragem e método, uma vida que honre o potencial que você já sentiu vibrando quando o mundo silencia e só fica você e sua consciência. A mente é um cofre que paga juros sobre aquilo em que você pensa. Se deposita medo, retira paralisia. Se deposita fé prática, retira possibilidades. Napoleon Hill chamou isso de desejo ardente, não um capricho, mas um fogo que não aceita metade da chama. Se você ainda está fazendo acordos com suas desculpas, é porque aceitou viver com morna tibieza, medindo sonhos em parcelas pequenas para não assustar ninguém. O morno é confortável, mas não forja aço. O caminho do realmente vivo começa quando você escolhe a temperatura correta para transformar o que é bruto em algo útil. Não é sobre um grito de guerra vazio, é sobre uma decisão tranquila e irrevogável. Eu me torno alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Observe seu diálogo interno. Toda crença é uma lente. Se você passa o dia repetindo "não dá", sua mente, que é diligente como um assistente de pesquisa, vai vasculhar o universo por provas de que não dá. Quando, porém, você ordena "eu vou descobrir como", esse mesmo assistente levanta hipóteses, busca caminhos, propõe conexões. Edison não mantinha uma contagem de fracassos, mantinha uma contagem de descobertas. A diferença não é romantização do tropeço, é uma postura operativa. Ele entendeu que cada tentativa era um mapa mais nítido do que não fazer, um investimento de atenção que comprava clareza. Clareza é poder. Clareza transforma manhãs em alavancas. Clareza pega o ontem e o organiza para o hoje. Sem clareza, você negocia com a confusão e perde tempo discutindo tarifas de desânimo. Pergunte-se, o que exatamente eu quero? Não a versão polida que agrada aos outros, mas a versão que acelera seu pulso. Um objetivo honesto tem GPS próprio. Chama sua coragem para estar presente às 5 da manhã, quando ninguém aplaude, e ainda não há post para publicar. Pense em Carnegie. Seu segredo não era sorte, era visão cristalina do que construir, combinada ao princípio de alianças inteligentes. Ele compreendeu cedo que uma mente organizada, conectada a outras mentes comprometidas, rende mais do que a soma. Não é misticismo social, é engenharia de resultado. A sua vida muda quando você organiza as vozes que escuta, menos lamentos, mais construção, menos distração, mais direção, menos justificativa, mais justificativa verdadeira. A que justifica o esforço por um propósito digno. Propósito não é uma frase bonita na parede. É uma bússola que recusa atalhos que te desviam do norte. Você reconhece um propósito autêntico pelo sacrifício que está disposto a oferecer. Se é barato, não é propósito, é passatempo. Quando Disney esboçou mundos que ninguém via, não estava pedindo permissão à mesmice. Estava comprometido com uma imagem interna mais real do que o ceticismo externo. É isso que visão faz. Grava no peito um filme que você assiste antes de existir e te dá força para virar noites, trabalhando sem a plateia entender.
Bondade com o futuro exige severidade com as desculpas do presente. Toda vez que você cede, você treina sua mente a desconfiar de você. Toda vez que cumpre, você treina sua mente a te promover de estagiário da própria vida a diretor executivo do seu destino. Disciplina é afeto em alta definição. É o jeito concreto de dizer eu me respeito. Não confunda disciplina com brutalidade. Disciplina é cuidado sustentado. Quem cuida, repete. Quem repete, domina. Quem domina, cria liberdade. Henry Ford dizia, em essência, que sua mente trabalha para confirmar o que você escolhe acreditar. Escolha acreditar que sua disciplina é seu maior ato de amor por si, e verá que ela deixa de ser um carrasco para se tornar uma escolta. Você não precisa gostar de cada treino, de cada leitura, de cada planilha. Você precisa honrar o pacto. O gosto vem depois, como consequência da competência. Primeiro você empurra o moinho, depois o moinho impulsiona você. O mundo tenta te vender distração como alívio, comparação como bússola, aprovação como alimento. Desconfie. Alívio sem avanço é anestesia. Comparação sem critério é sabotagem. Aprovação sem integridade é prisão. A vida grande não nasce do algoritmo. Nasce do silêncio programado, do bloco de tempo protegido, dos tijolos colocados na hora certa. Se sua agenda é um território ocupado por urgências alheias, não se surpreenda se, nos raros minutos que sobram, suas desculpas se sentarem à mesa para mais uma negociação. Retome as chaves. Declare um estado de foco. Coloque no calendário as ações que fazem seu propósito andar. O relógio obedece a quem manda com clareza. Hoje, agora, sem pirotecnia, faça um juramento simples. Eu encerrei as negociações com o que me encolhe. Você não precisa de aplauso para começar. Precisa de honestidade para permanecer. Não se trata de prometer o impossível, mas de comprometer-se com o inegociável. Levantar quando disse que levantaria, estudar quando disse que estudaria, executar quando disse que executaria. É assim que a crença deixa de ser palavra e vira músculo. A fé que move montanhas é, na prática, a sequência de paz que você finca na terra todos os dias, sob sol e chuva, enquanto os outros fotografam a montanha. Você não está aqui para mais uma foto. Você está aqui para mover o terreno da própria história. Então, respire. Sinta o peso sagrado de uma decisão autêntica. O mundo lá fora continuará barulhento, mas dentro, algo se aquieta. A certeza de que você se tornou, não um espectador, mas o autor. E autores escrevem mesmo quando faltam adjetivos, mesmo quando o texto do dia sai mais áspero. Autores reescrevem. Autores terminam. A sua vida espera por capítulos que só serão escritos quando você fechar a pasta das desculpas e abrir o caderno do propósito. E o primeiro traço, meu amigo, é agora. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Precisa de uma hierarquia nítida entre sua missão e suas vontades imediatas. Vontade é vento, missão é quilha. O barco que se guia por vento vira presa do humor do céu. O barco que se guia por quilha atravessa tempestades com a mesma elegância com que atravessa mares calmos. Quando você elege sua missão como quilha, as rajadas internas, preguiça, medo, irritação, perdem poder de determinar a rota. Elas são registradas, mas não comandam. É a maturidade que Napoleon Hill exigia. A decisão de permanecer no leito do rio do propósito, ainda que pedras tentem te desviar. A decisão de organizar o invisível, pensamentos, crenças, imagens. O invisível governa o visível. Imagine sua mente como uma sala de máquinas. Cada crença é uma engrenagem. Algumas rangem e travam, outras giram silenciosamente e com força. Você não reforma essa sala de um dia para o outro, mas começa substituindo as peças críticas. Troque "eu não sei" por "eu posso aprender rápido". Troque "é difícil" por "é mensurável".
Troque "não tenho tempo" por "não priorizei ainda". Quando Lincoln perdeu eleições e enterros cobriram seu caminho de cinzas, ele não trocou o destino por ressentimento. Ele reorganizou a engrenagem da perseverança. Resiliência não é teimosia cega, é teimosia inteligente, que aprende com as pancadas e ajusta a postura. Você não vence por ser de aço. Você vence por ser elástico o bastante para não quebrar e firme o bastante para não desistir. Clareza sem ação vira fantasia, cara. Ação sem clareza vira desperdício. Você precisa da dança dos dois. E a música dessa dança é disciplina. Horários, rituais, métricas. Vença amanhã e você vence o dia. Não é um slogan. É engenharia de momentum. Se a primeira hora do seu dia é sequestrada pelo caos alheio, o resto tende a ser reativo. Proteja esse começo. Alinhe corpo, mente e agenda. Exercício para a biologia, leitura para a mente, escrita para a clareza, execução para a confiança. O mundo não precisa saber, basta que você saiba. Cada manhã vencida é mais um voto no futuro que você está elegendo. Democracia interior se faz pelo acúmulo de votos diários a favor do que importa. Quando eu falo de visualização, não é um cinema infantil, é um estúdio de planejamento. Visualize com parâmetros: prazo, volume, qualidade, recursos, alianças. Disney visualizava com lápis, números e coragem. Você não precisa de um castelo, precisa de uma mesa séria e uma mente livre de auto-engano. A visualização correta começa perguntando: que preço estou disposto a pagar? Porque todo sonho tem um preço, e o preço é pago agora, em parcelas invisíveis. Se você ama o resultado, mas odeia o processo, sua mente detecta a hipocrisia e sabota. O segredo é aprender a amar o processo pela liberdade que ele compra. Gratidão! Aqui não é romantizar dor, é reconhecer o privilégio de poder lapidar-se. Quando você agradece, não para de lutar. Você luta sem amargura, e isso preserva sua energia criativa. Crie um ambiente que te construa. O princípio da aliança de mentes não é vaidade de networking, é ecologia da ambição. Pessoas certas são andaimes para os andares que você ainda não alcança. Selecione sócios, mentores e pares que cobram de si mesmos mais do que cobram de você. Alianças erradas custam caro, porque derramam ruído no seu motor. Faça silêncio seletivo, menos feeds, mais livros, menos opinião, mais resultado. O tempo que sobra quando você para de negociar com desculpas é um ouro novo para investir em conhecimento aplicado. Conhecimento guardado numa gaveta não muda a rota. Conhecimento acionado muda faturamento, saúde, serenidade. Você vai falhar? Sim. O fracasso não expira. Ele apenas muda de forma. A diferença é que, quando você para de negociar com suas desculpas, a falha deixa de ser identidade e vira dado. Dado é neutro, dado informa. Você olha para a planilha das tentativas e faz perguntas de engenheiro. Onde está o gargalo? Que restrição limita o sistema? Qual input gera o maior output? Edison perguntava ao erro: o que você tenta me ensinar? E extraía dele o mapa do próximo acerto. É uma postura devota, não cínica, diante da realidade. A vida não é inimiga, é professora severa, e professores severos formam os profissionais que mudam indústrias. Propósito, visão, disciplina, ação, gratidão, adaptabilidade, resiliência e aprendizado. Não são capítulos, são camadas simultâneas. Elas se alimentam entre si. Gratidão sustenta disciplina quando os resultados estão atrasados. Disciplina sustenta a ação quando a motivação falha. Ação alimenta a crença quando a dúvida grita. Crença clareia a visão quando o mundo está nebuloso. Visão reforça propósito quando a rotina quer te anestesiar. Adaptabilidade protege resiliência quando o plano A desmorona. Resiliência mantém aprendizado quando o ego quer se defender. E aprendizado devolve humildade
A única postura que permite crescer em ciclos. Seus hábitos diários são os tijolos repetidos dessa arquitetura. Você não precisa de 100 mudanças, precisa de poucas alavancas bem escolhidas. 1 hora de leitura de alta qualidade por dia, todos os dias, por 1 ano, o leva a uma elite intelectual. 1 hora de trabalho profundo sem interrupção, 2 vezes por dia, constrói em meses o que muitos não fazem em anos. 30 minutos de treino que você realmente cumpre valem mais do que planos olímpicos que vivem no papel. A diferença entre uma vida que cresce e uma vida que girava em círculos é a consistência silenciosa que ninguém posta, mas todo o resultado confessa. E quando o medo visitar, converse com ele como se conversa com uma criança assustada diante de um palco. Eu sei que você está aqui para me proteger, mas eu estou no comando. Medo que dirige vira acidente. Medo que avisa vira cinto de segurança. Leve-o contigo, mas no banco de trás. Quem assume o volante é a decisão tomada ontem, hoje e amanhã. Eu não negocio com a minha saída de cena. Eu fico, eu executo, eu aprendo, eu ajusto, eu avanço. E aos poucos, o medo aprende que você é casa segura e se aquieta. Nada silencia tanto o medo quanto a familiaridade com a execução. Quando o cansaço bater, lembre-se, a exaustão que vem de alinhar-se ao propósito é diferente da exaustão que vem de fugir dele. Uma te deixa mais leve depois do descanso, a outra te deixa mais pesado. Se está pesado demais, revise rota, não destino. Ajuste planos, não princípios. Tudo o que é vivo muda, só o que está morto permanece rígido. Seja vivo, flexível no método, irredutível na missão. E quando as vozes externas disserem "seja realista", sorria em silêncio e pergunte: realista segundo quem? O real é plasticidade. O real muda quando uma mente comprometida impõe uma direção. A esta altura, você já entendeu. Não se trata de um truque mental, mas de uma ética existencial. Ética, porque define o que você considera inegociável. Existencial, porque define quem você é enquanto faz. Dinheiro, impacto, liberdade. Todos são subprodutos da pessoa que você se torna com o rigor correto. Napoleon Hill falava de um quadro interno que antecede qualquer quadro externo. Esse quadro, para você, precisa ficar nítido a ponto de ser impossível ignorá-lo. Escreva-o, desenhe-o, grave-o. Faça dele o consultor-chefe das suas escolhas. Você não consulta seus medos para definir seu futuro, você consulta sua visão. Agora entre na oficina da disciplina. Não espere vontade, construa rituais. Hora para dormir, hora para acordar, hora para aprender, hora para criar, hora para vender, hora para treinar, hora para agradecer. Gratidão é caixa de ferramentas que diminui o peso do martelo. Quando você reconhece a dádiva do caminho, o esforço fica mais leve, porque carregado de significado. A mente humana aguenta quase qualquer como quando tem um porquê suficientemente grande. O seu porquê precisa estar tão presente que, ao abrir a geladeira, ele te olha. Ao abrir o celular, ele te chama de volta. Ao abrir a porta, ele te acompanha. Não despreze o corpo. Energia é moeda de execução. Sem energia, suas ideias viram promessas fofas. Durma com honra, mova-se com método, alimente-se com respeito. Isso não é culto à estética, é respeito pela máquina que transporta seu propósito. O mundo de alta performance não separa mente e corpo, integra. Não existe mente brilhante sustentada por um corpo negligenciado por muito tempo sem cobrança. O boleto chega e ele cobra juros altos. Pague à vista investindo hoje. O retorno é foco afiado, humor estável, resiliência biológica. Exatamente o que suas metas exigem. Crie indicadores. A vida grande ama números, porque números castigam a autoilusão. Quantas páginas por dia? Quantas propostas por semana? Quantos treinos por mês? Quantas horas profundas sem interrupção?
não para virar escravo da métrica, mas para libertar-se da narrativa. Seja poeta na visão e engenheiro na execução. Poetas encantam, engenheiros entregam. Os dois moram em você. Permita que conversem diariamente. O poeta te lembra do porquê, o engenheiro te cobra o como. Carnegie contaria seu progresso. Ford perguntaria pela eficiência. Edison te lembraria que persistir é iterar. Disney te lembraria de encantar o usuário. Lincoln te recordaria de não desistir quando o país interno parecer dividido. E quando você falhar, não se, mas quando. Pratique a anatomia do erro. O que era controlável, o que era previsível, o que era ignorado, o que será alterado. Transforme vexame em procedimento. A cada ciclo, suas desculpas perdem argumentos, porque você traz evidências. Eu cumpri, eu medi, eu aprendi, eu melhorei. Negociar com desculpas era fácil quando você não tinha dados. Agora, seus relatórios internos são implacáveis. Você não se xinga, você se instrui, você não se sabota, você se apoia. É a disciplina madura do atleta que analisa o jogo no dia seguinte sem romance, mas com fome. Mantenha ao seu lado gente que fala a língua do objetivo. Lidere a si mesmo, mas permita-se ser liderado por quem já chegou onde você quer chegar. Humildade acelera, soberba retarda. Procure mesas onde mérito é critério. Fuja de rodas onde vitimismo é moeda social. As histórias que você consome viram permissões que você se dá. Se enche a cabeça de narrativas de impossibilidade, você se anestesia para a ação. Se enche a cabeça de narrativas de conquista honesta, você se prepara para o sacrifício digno. Adapte-se sem perder a essência. O plano inicial raramente sobrevive ao primeiro contato com a realidade. Ajustar rota não é trair visão, é honrar visão com inteligência. O comércio muda, a tecnologia muda, as audiências mudam. A pergunta certa não é por que mudaram, mas como servirei melhor agora? O espírito de serviço é a ponte de ouro entre propósito e prosperidade. Quem serve com excelência torna-se indispensável. E indispensável é quem não teme desaparecer da multidão para aparecer na entrega. Você foi educado a buscar segurança. Agora precisa educar-se a construir significado. Segurança sem significado sufoca. Significado, quando bem construído, cria a única segurança que importa. A confiança inabalável de que aconteça o que acontecer, você saberá se recompor, aprender, reerguer, servir e prosperar novamente. Essa é a verdadeira liberdade. Ela não se compra, se conquista com disciplina paciente. E lembre-se, não há plateia nesta parte do processo. Não há holofote. Há a luz dura da manhã que te chama. A mesa arrumada, o caderno aberto, o corpo quente pelo treino, o café honesto, a página que vira, a ligação feita, a proposta enviada, o código escrito, o estudo compreendido, o silêncio respeitado. É assim que se faz. É assim que se vence. É assim que se cresce. E é assim que suas desculpas, outrora altivas, começam a perder o emprego por falta de função. Chega uma hora em que o discurso mais poderoso não é o que você escuta, é o que você profere a si mesmo diante do espelho. Eu não negocio mais com minhas desculpas. É uma sentença de libertação. Você não expulsará todas elas de uma vez. Elas tentarão voltar com memórias emocionais, com exemplos, com previsões sombrias, mas você já sabe como responder, com fatos de disciplina. O compromisso repetido à exaustão reescreve a sua identidade. Identidade gera comportamento. Comportamento sustenta destino. É por isso que a decisão de hoje tem peso de eternidade. Ela redefine quem você é aos seus próprios olhos. Pense no efeito cumulativo. Um ano de consistência correta faz com sua vida o que uma década de inconstância jamais fará.
Você pode ser aquele que sempre quase começou, quase terminou, quase mudou, ou pode ser aquele que começou, continuou e concluiu. O mundo se divide entre os que vivem planos e os que vivem provas. Você nasceu para as provas. Provas de caráter, de coragem, de competência. A sua assinatura está pedindo para ser colocada no documento de uma vida intencional. O que é intencional tem ritmo, ritmo de trabalho e ritmo de descanso. Não confunda descanso com desistência. Descanse como um atleta, para voltar mais forte, não para esquecer que existe corrida. Se o seu descanso te afasta do propósito, revise a forma. Lazer que te emburrece é custo. Lazer que te refaz é investimento. Escolha o que constrói. Há uma força misteriosa que recompensa o comprometido. Não é mágica, é causalidade. Quem se apresenta todos os dias é visto por oportunidades que não visitam quem se esconde. Quem aprende todos os dias fala a língua dos problemas melhor do que quem reclama deles. Quem serve todos os dias ocupa espaços que não existiam. A vida abre portas para quem bate com respeito e insistência. E se uma porta se fecha, você não faz drama. Você bate na próxima, melhora a chave, fabrica a sua. No fundo, a negociação com as desculpas era uma negociação com o medo da grandeza. Ser grande assusta porque exige abrir mão de versões de si que te faziam companhia. Mas versões antigas não podem dirigir carros novos. A grandeza pede que você se despe de carinhos antigos por histórias que já não te servem. Você não é traidor por deixar a mediocridade. Você é leal ao seu chamado. E o seu chamado não é pequeno. Ele pede voz firme, olhos altos, mãos calosas, mente limpa. Olhe para as figuras que citamos: Edison, Carnegie, Disney, Lincoln, Ford. Nenhum deles foi poupado de ridículo, de crítica, de queda. Eles só compartilham uma unanimidade, uma recusa inegociável a parar antes da estação final. Você não precisa imitar seus passos, precisa herdar sua postura. A postura de quem aprende rápido, decide firme, corrige com humildade, insiste com inteligência, serve com coração. No silêncio entre um parágrafo e outro da sua própria história, há um convite para algo maior do que dar certo. Fazer sentido. Fazer sentido não é tornar tudo fácil, é tornar tudo significativo. E o significado é o combustível que não acaba quando a gasolina da motivação evapora. Quando o dia estiver duro, faça sentido. Quando a crítica vier, faça sentido. Quando o cansaço gritar, faça sentido. O sentido te puxa de volta. E agora ouça, você já tem dentro de si tudo o que precisa para iniciar esse capítulo. Não para terminar perfeito, mas para começar honesto. Se hoje você colocar um tijolo, amanhã outro, em breve olharemos e veremos uma parede, depois um cômodo, depois uma casa, depois um espaço onde outras pessoas poderão entrar para serem fortalecidas também. O seu progresso será abrigo para muitos. Essa é a beleza do sucesso verdadeiro. Ele não te isola num pedestal, ele te coloca em posição de construir escadas. Então faça um gesto simples, quase cerimonial. Feche os olhos por um instante e visualize a mesa de negociação que descrevemos. Veja suas desculpas organizadas com planilhas e argumentos. Agradeça-lhes pelos serviços prestados. Elas tentaram te proteger como sabiam, e com respeito diga: vocês estão dispensadas. Em seguida, assine mentalmente o contrato do propósito. Sinta o peso da caneta, ouça o som seco do papel, abra os olhos e comece. Não amanhã, agora. Você vai tropeçar, vai recalcular rota, vai recomeçar algumas vezes. Isso não desqualifica, certifica. Cada recomeço, feito sem vitimismo, tempera sua alma com uma liga mais resistente. Um dia, ao olhar para trás, você perceberá que o que te fez grande não foi um grande evento, mas uma infinita série de pequenos atos de coragem.
E lá, no meio desses atos, estará repetida como um refrão a sua escolha de não negociar com suas desculpas. Eu gostaria que você lembrasse desta cena quando o alarme tocar amanhã. A madrugada ainda escura, a cidade adormecida e você, só você, caminhando até a mesa. Talvez um café simples, a cadeira puxada, o caderno aberto, uma respiração mais funda. Ninguém verá esse momento, mas é nele que os impérios invisíveis são decididos. O dedo escorrega até o botão da soneca? Não hoje. A caneta fica imóvel esperando inspiração? Não hoje. O navegador corre até as distrações? Não hoje. Hoje você inicia porque decidiu ontem e manterá amanhã. Ao longo do dia, as pequenas frentes de batalha aparecerão. A conversa que tenta te arrastar para o cinismo, a comida que tenta te sequestrar a energia, a notificação que tenta te implodir o foco, a velha história mental que tenta te colocar no banco de réus. E, uma a uma, você as recusará com gentileza firme. Eu não negocio, não com meu foco, não com minha saúde, não com meu tempo de criação, não com meus compromissos sagrados. Essa frase te libertará mais do que 100 conselhos. Eu não negocio. Mas recusar não basta. É preciso afirmar. Afirmar o que te expande. Leitura de qualidade, trabalho profundo, treino honesto, silêncio criativo, serviço generoso, descanso consciente, estudo estruturado. Essa afirmação cotidiana é a trilha que, mesmo sem holofotes, te leva a lugares que hoje talvez pareçam distantes. Cada dia vivido nessa ética move a linha do horizonte um pouco mais perto. Haverá dias de colheita, sim, contratos assinados, números superados, metas cumpridas, aplausos. Eles são doces e você os celebrará com gratidão. Mas não permitirão que te definam, porque você aprendeu a se definir pelos plantios, não pelas colheitas. E plantio é aquilo que você controla. A colheita é graça, o plantio é honra. Sua honra não depende de clima, depende de decisão. E sua decisão está tomada. Se em algum momento você esquecer, volte à imagem do cofre mental. O que você deposita, você retira com juros. Deposite propósito, disciplina, gratidão, coragem, parcerias certas, curiosidade inabalável. Os juros virão na forma de oportunidades, de percepções, de serenidade sob pressão. Você se tornará perigoso para os problemas, porque seu olhar buscará soluções com a mesma naturalidade com que outros buscam desculpas. E problemas, diante de quem age, encolhem. Diante de quem racionaliza, se multiplicam. Eu não te prometo um caminho sem dor. Te prometo um caminho com sentido. E sentido da leveza até ao peso. É sob o peso que músculos crescem. É sob a resistência que asas ganham força. É sob a pressão que o carvão vira diamante. Metáfora gasta, verdade eterna. Você foi feito para suportar e transcender, não para colecionar justificativas elegantes. Há mais em você do que a sua biografia aprendeu a contar. O que você chama de eu, talvez seja apenas a versão que negociou demais com o conforto. O eu que o seu melhor futuro pede é maior, mais sereno, mais exato. Olhe, então, uma última vez para essa mesa de negociação. Ela estará sempre montada. As desculpas não desaparecem, apenas perdem poder quando você para de lhes conceder voz de voto. Elas podem assistir, mas não deliberar. Quem delibera é o seu propósito assinado. Quem assina é a sua disciplina diária. Quem registra em cartório é o seu resultado crescente. Esse é o triângulo que te sustenta: propósito, disciplina, resultado. Quanto mais você o reforça, mais as tempestades se tornam ruído de fundo. E quando, no fim do dia, você for dormir, que a sua cabeça encoste no travesseiro com a paz de quem fez o que tinha que ser feito. Não a paz preguiçosa de quem evita o mundo, mas a paz robusta de quem o enfrentou.
Essa paz é o melhor travesseiro que existe. Ela não é comprada, é merecida. E o preço, você já sabe, é não sentar para negociar com quem quer te diminuir. O valor é alto, a recompensa é incalculável. Agora vá, faça o que precisa ser feito, execute com rigor e gentileza. Seja o tipo de pessoa que os seus resultados futuros agradecerão por ter existido hoje. Quando o velho hábito de adiar vier bater à porta, sorria e repita, como quem recita um voto sagrado: eu não negocio com minhas desculpas. Eu tenho uma vida inteira para construir. E ela começou neste exato segundo.